E 132 municípios do Piauí foram notificados pelo Tribunal de Contas do Estado por causa do limite de gastos com pessoal. Existe um limite estabelecido por lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que garante ou estabelece um teto para que as prefeituras possam gastar com pessoa, com salário, com diária. E nós vamos entender melhor esse assunto com a ajuda de Luiz Batista, que é secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, doutor Luiz Batista. Uma ótima tarde. Obrigado, Joelson. A Lei de Responsabilidade Fiscal realmente traz muitas obrigações e essa é uma delas que o Tribunal está sempre acompanhando. Bom, vamos entendê-la então. Esses 132 municípios do Piauí gastaram dinheiro demais com pessoa? Seria isso? Aumentaram demais a sua folha? Isso. O Tribunal ele faz análise periódica dos recursos que foram despendidos, de modo geral, pelas prefeituras piauienses. A Lei de Responsabilidade Fiscal obriga que seja publicado quadrimestralmente um relatório que verifica quantos por cento das receitas estão sendo comprometidos com gastos com o pessoal, a folha de pagamento de modo geral. Então, com base no que foi publicado no final do exercício de 2023, o tribunal verificou que 132 municípios ultrapassaram algum dos limites de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você falar alguns dos limites, porque existem estágios diferentes, como é que funciona? Isso mesmo. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que as prefeituras elas têm um limite máximo de 54% da sua receita corrente líquida pode ser utilizada para gastos com pessoal. Tá. Esses 54% tem 3 limites antes de chegar nele. O limite de alerta, quando você chega a 90% desses 54%, quando ultrapassa o chamado limite de alerta. Quando isso acontece, o tribunal apenas avisa àquela prefeitura, aquele órgão, que ele está próximo de descumprir outros limites, mas ainda não há nenhuma restrição. 43 desses 132 ultrapassaram apenas o limite de alerta. Certo. Outros 34 municípios ultrapassaram o chamado limite prudencial, que é 95% dos 54. Tá. Esses municípios que ultrapassaram o limite prudencial, eles já estão de imediato impedidos de realizar aumentos de salário, exceto quando determinado por decisão judicial, a realizar novas contratações, a fazer alteração na sua estrutura de carreira, que eleve gastos. Então, eles estão impedidos de aumentar a sua despesa com o pessoal até que se corrijam. Tá, então vamos só para a população entender. Então, o que a lei diz é mais ou menos o seguinte: vamos imaginar uma cidade imaginária que tem uma receita de 100 mil reais. Ela só poderia gastar 54 mil reais com salário, com pessoas. O restante desses 66 mil reais seria para utilizar com investimentos e obras, por exemplo. Exato. A própria lei... O objetivo da lei é esse? Exatamente. O objetivo da LRF foi impedir, ela é uma lei de 2000, é impedir que os municípios, estados e a União comprometam a maior parte das suas receitas apenas para o pagamento de folha, que é o que impossibilitaria o pagamento do custeio, das outras despesas correntes e investimentos de modo geral. Por isso a lei colocou esses limites. Uhum. Aí, nessa cidade imaginária, quando chega ali em 49 mil, começam a acender os alertas e começam a ser notificados pelo TCE. Exatamente. Agora, esses 132 municípios hoje, eles estão impedidos de fato de fazer o quê, de acordo com o levantamento? Isso, dos 132, 43 ultrapassaram apenas o limite de alerta. Eles não sofrem nenhuma restrição de imediato, é apenas um aviso. Agora, 34 ultrapassaram o limite prudencial e 55 ultrapassaram o limite máximo, que é além do prudencial. Certo. Esses, em conjunto, estão impedidos de aumentar seus gastos com o pessoal de qualquer forma. Tá, então, esses que atingiram o máximo são quantos que você falou? 55. 55 cidades no Piauí... ultrapassaram os 54%. Ultrapassaram 54%. As sanções máximas passam a ser aplicadas agora e o TCE vai fiscalizá-las. Isso. A lei já prevê alguns pontos de imediato. Por exemplo? Que de imediato, independentemente de ação do tribunal, estamos apenas avisando isso, mas de imediato, aquelas que ultrapassaram o prudencial e o limite máximo, não podem contratar pessoal, não podem dar aumento de salário, não podem reestruturar carreiras de modo a aumentar a despesa pública, pagamento de hora extra. Tudo isso fica vedado até que se reconduza abaixo desses limites, que o município faça a sua lição de casa, faça os seus ajustes para que fique abaixo daquilo que a Lei de Responsabilidade previu. A lei prevê a possibilidade até de demissão de pessoas, ainda que efetivas, para poder corrigir isto?
A lei permite que seja, inclusive, são faixas a serem observadas. Essa seria a última faixa, a demissão de servidores efetivos. Mas é possível, por exemplo, a demissão de servidores contratados temporários, é possível realizar a redução da carga horária dos servidores efetivos com proporcional redução dos vencimentos. E são etapas que podem ser adotadas, sim, pela municipalidade. Agora, essas cidades que atingiram o teto máximo de gastos, essas 55 cidades, elas serão obrigadas a partir de quando a tomar as medidas mais drásticas, caso não corrijam o problema? De imediato, já é importante que elas façam ajustes de modo geral, para seja na receita, onde geralmente é mais difícil, seja corrigindo a sua despesa de modo geral, para que elas fiquem abaixo do limite e possam, depois disso, voltar a contratar, a considerar aumento, esse tipo de situação. Então é importante que já se ajuste de imediato. Você até tocou num ponto que a gente acabou não pensando, né, num primeiro momento, que é o aumento da receita. Se eles aumentarem a arrecadação com IPTU, impostos, eles podem sair também sem precisar mexer em folha de pagamento ou gastos com o pessoal. Exato. Os relatórios de gestão fiscal, que são aqueles onde se verifica esse percentual, eles são sempre publicados com base no mês de referência e nos últimos 11. Então, essa análise foi feita de dezembro a janeiro de 2023, o ano de 2023 fechado. Então, se um município ele aumenta a sua arrecadação própria, ele ajeita pelo lado da receita, a despesa vai ganhando mais folga para poder elevar também. Então, é por isso que é importante que os municípios façam o seu trabalho para que tenham as suas arrecadações próprias. Tá. Esse valor, esse número, né, 132 municípios que atingiram ali o limite de alerta, pelo menos, é um número que surpreende? Ou em anos anteriores se viu municípios até em maior quantidade gastando demais com o pessoal? A proporção tende a não variar tanto com relação a essa situação. É um número elevado, mas infelizmente acaba sendo dentro do que vem se observando há algum tempo. Alguns municípios, inclusive, vêm superando o limite prudencial e o limite máximo reiteradamente, o que é uma situação que impacta de forma bem pesada na análise das contas daquele gestor. Pode levar, inclusive, a um parecer pela reprovação das contas. Recentemente, o tribunal levou, inclusive, a decisões cautelares para a suspensão de concursos públicos e processos seletivos de municípios que estão reiteradamente acima dos limites de gasto com o pessoal. A decisão cautelar foi no sentido de que não seria possível uma contratação de pessoal, tendo em vista que aquele município está reiteradamente acima do que a LRF prevê. Existe uma lista de municípios que mais preocupam, assim, que você tenha de mente, ou dos maiores cidades que enfrentam esse problema? No caso, tivemos 55 municípios que ultrapassaram o limite máximo. Ultrapassar o limite máximo, de modo geral, é uma situação preocupante, que merece uma atuação, uma análise mais detalhada do tribunal. Nesse caso, 55 é um quarto dos municípios do estado, aproximadamente. Mais da metade passaram de algum limite. De algum limite e um quarto do limite máximo. Exatamente. Então, todos os municípios que ultrapassaram o limite máximo já merecem uma maior atenção do tribunal para que se verifique, já que a LRF prevê que eles têm que reconduzir dentro dos 2 quadrimestres seguintes. E ainda tem um agravante. 8 meses. Exato, só que isso foi verificado no final de 2023. Se no primeiro quadrimestre de 2024, que é o último ano da gestão municipal... Ou seja, até abril desse ano. Exatamente, o relatório tem que sair até o final de maio. Até o final desse mês. Exato. Aqueles municípios que tiverem extrapolado o limite máximo, eles já ficam sujeitos à sanção de impedimento de receber transferências voluntárias e operações de crédito de imediato. Tá. Transferência voluntária inclui o quê, por exemplo? Transferências voluntárias são aquelas que não são as transferências legais ou constitucionais. O que são as transferências legais ou constitucionais? Fundo de participação dos municípios, recursos para a saúde, Fundeb. Essas ficam preservadas? Essas ficam preservadas. Agora, outras transferências que porventura venham... Uma parceria firmada com o governo federal para receber recursos? Não convênios, de modo geral, ficam suspensos até que se retorne abaixo dos limites. Olha, isso é muito importante, muito sério. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui. No caso do Estado do Piauí, também a fiscalização é do TCE. Exato. O Estado está dentro do limite? No momento, o Estado, acredito que ele está, inclusive, abaixo do limite de alerta. Então, no momento, ele não estaria nessa listagem. Está equilibrado, né? O Estado do Piauí. Isso, com relação a esse aspecto, não entrou no alerta do Estado, o que quer dizer que, pelos seus demonstrativos, ele está abaixo desses percentuais. Muito bem. Quero agradecer ao senhor pela presença aqui no estúdio do Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo. O Tribunal de Contas do Estado, portanto, acompanhando, né, essa situação, e o doutor Luiz Batista, que é secretário de Controle Externo do TCE, nos ajudando a entender melhor. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Joelson. Muito obrigado.